Aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa para bendizer o seu nome. Você está feliz nessa noite? Muitos gostariam de estar aqui, mas não pôde estar aqui por alguma situação. Então, louve a Deus. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Estou muito feliz nessa noite de poder estar aqui na casa de Deus. E eu estava ali meditando. A última vez que eu falei a palavra de Deus aqui tem um bocadinho de tempo. Foi logo da minha chegada aqui em Brasília, em 2007, em um culto de consagração de sábado, né? Eu estive aqui junto com o antigo pastor da Ebenezer, lá do Guará, e nós tivemos a oportunidade de trazer a palavra. E depois disso, ficamos sempre lá no Guará 2, louvando a Deus. Também eu estava aqui, estava me lembrando, aleluia, que eu sou natural de Salvador, meu nome é Valmar, né? Está ali também nos acompanhando a bênção que Deus me deu, a minha amada esposa Daílza. Dá um aceno, meu bem. O meu príncipe, meu gatão, chamo ele de meu gatão, o Juan Pablo. Dá um aceno, Juan Pablo, para que todos te conheçam. Está ali a família abençoada, que foi e é promessa de Deus. Amém? Deus, quando Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E eu estou muito feliz, também até porque o mês passado eu fui programado para estar aqui para trazer a palavra de Deus, para adorarmos a Deus juntos, e não foi possível por motivo da morte de uma cunhada lá em São Paulo, né, de uma forma, né, que nos surpreendeu, ela indo para a casa de Deus, e ali, em uma faixa de pedestre, já próxima à igreja, ou em frente à igreja, ela foi, né, acometida ali por um acidente, né, uma moto a atropelou, e ela ficou 3 dias em coma, e ali, né, foi a óbito. E assim eu tive que desmarcar, e não pude estar aqui, mas aprove a Deus, que a Bíblia diz que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas e que tudo lhe pertence. E ali Ele abriu agora para nós essa oportunidade. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu estava meditando. Eu ainda sou aquele pregador da moda passada que vai para a madrugada, que fica preocupado, inquieto, perguntando a Deus qual é a palavra para aquela noite, para aquele dia. E comecei meditando numa palavra, e eu falei, vai ser essa palavra aqui, Senhor, glória a Deus. E por 2 dias ali, olhando aquela palavra, Senhor, me dá mesmo a palavra, Senhor, me usa, me traz uma palavra maravilhosa para o coração do seu povo, que vai estar ali presente, precisando ouvir uma palavra do teu coração, querendo ouvir uma resposta. E com 2 dias, ali eu lendo aquela palavra, de repente, quando chegou ontem, aí Deus me deu uma palavra, e eu senti que verdadeiramente não era a que eu estava estudando, e senti paz no meu coração, que seria esta palavra que eu quero ler ela para você. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que Deus é fiel, como foi cantado aqui em todo tempo, e que porque como Ele é fiel, eu quero já liberar para você uma palavra de vitória,
que você vai sair daqui, meu irmão e minha irmã, diferente da qual maneira você chegou aqui nesse santuário. Amém? Glória a Deus. Eu quero correr para poder falar bastante aqui, né, a palavra do Senhor. Quero dizer que eu quero trazer aqui um abraço dos irmãos ali do Guará 2, da IBE Guará 2. Alguns estavam programados para vir também adorar a Deus aqui e por motivo ou por força maior não pôde estar aqui nessa noite, amém? E assim aprove a Deus, né, que não puderam estar e nós aqui estamos para fazer a vontade do Papai dos Céus. Eu estive aqui terça-feira passada, retrasada, louvado seja o nome do Senhor, e pós-culto ficamos conversando com o nosso pastor presidente, saímos daqui mais de meia-noite. Foi uma benção, o culto foi uma benção, falou sobre oração, uma palavra maravilhosa, né? E quero dizer que eu estou motivado nessa noite para falar aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu não estava usando isto aqui, um óculos, mas a idade vai chegando, louvado seja o nome do Senhor, e eu pensei que até achava que eu tinha uma boa visão, né, que eu olhava, via tudo direitinho lá no meu trabalho. Eu trabalho com carro, trabalho na Ford, ali no CIA, e eu olhava as placas assim do carro, uma certa distância, e escrevia, e o colega falava assim: você está conseguindo ver aquela placa lá em cima? Eu falei: estou, J tal, 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 número tal, tal. E aí os anos foi passando, pastor, e já não sou mais o mesmo, mas Deus é o Deus que cura, né? Você crê que Deus é o Deus que cura também da visão? Deus é fiel, amém? Eu quero pedir para o meu amado irmão e minha amada irmã abrir a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, a palavra de Deus, né, para nós saborearmos ela, num texto muito conhecido, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, para o seu coração nessa noite. Jeremias, abra ela aí, Jeremias capítulo 1, você conhece ela, com certeza, essa palavra ela é muito conhecida, mas a Bíblia diz que Deus, ele renova, né? A palavra de Deus, ela sempre se renova, ela sempre se manifesta. E eu quero ler aqui 2 versículos. Jeremias, a Bíblia ela é dividida, né, assim, em algumas partes, e profetas maiores, profetas menores, e o profeta aqui, Jeremias, incluído aí na classe de profetas maiores. Eu gosto muito desse profeta, desse livro de Jeremias. No capítulo 1, versículo de número 11 e 12, quero ler para você, fique atento, fique atenta, veja o que Deus tem para você, para nós aqui nessa noite. A palavra diz assim, aqui na minha tradução: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? Interrogação, né? Uma pergunta. O que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Repete comigo. E disse o Senhor: viste bem, Jeremias. Diga comigo: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? E eu estava orando na madrugada, de joelho,
ali pedindo a Deus a palavra para nós meditarmos. Como eu havia falado, que eu já estava lendo um outro texto já há 2 dias, quando ali, por volta de 2 a 3 horas da manhã, aí Deus falou: fale essa palavra para a minha igreja. E veio nitidamente no meu coração esse texto, e eu ali, continuando a orar, e logo depois eu fui pegar o texto para ler. E ali eu comecei vendo que Deus, amados irmãos, estava chamando o profeta Jeremias para uma grande missão. E eu fiquei olhando esse texto ali, meditando, e vendo a grandeza de Deus, o tamanho, o poder de Deus, como Deus faz, como Deus trabalha. E diz a Bíblia Sagrada que Deus chama Jeremias, e em alguns versículos atrás, e dá uma incumbência a Jeremias. Esse texto fala de que o povo de Deus ali, o povo de Israel, o povo de Judá, estava ali verdadeiramente andando nos seus próprios caminhos, em desobediência, andando em suas próprias vontades, longe de Deus, se afastando cada dia mais. E Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar algumas verdades, aleluia, para aquele povo, para que aquele povo pudesse mudar de direção, para que aquele povo pudesse mudar de rumo. E quando Jeremias entendeu que Deus estava chamando ele, e que estava colocando nas mãos dele uma grande missão, aí Deus, ali conversando com ele, ele olha para Deus e diz assim: ah, Senhor Jeová, eis que eu sou uma criança, eu não sei nem falar. E Deus olha para o profeta Jeremias e diz assim: Jeremias, não diga que você é uma criança, que aonde eu te mandar, tu irás. E o que eu mandar você falar, tu falarás. E eu comecei a perceber que Jeremias, ele estava ali trazendo sobre ele ali uma palavra negativa, trazendo sobre ele ali uma palavra que não agradaria a Deus, até porque ele estava se comportando de uma maneira errônea, porque se Deus estava chamando ele e ele estava se achando incapaz, Deus é aquele que capacita. Deus, quando ele chama, aleluia, ele capacita. Mas Jeremias, quando recebeu ali o chamado de Deus, aleluia, a comissão de Deus ali para fazer, aleluia, a sua vontade, falar aquilo que Deus estava programando para o povo de Judá, Jeremias, aleluia, se achou incapaz e disse que não sabia falar. E eu fico olhando nós nos nossos dias, aleluia, que Deus está procurando também usar as nossas vidas, levantarmos como profeta nessa terra, porque muitas vidas estão se perdendo, estão sucumbindo, aleluia, e você, nós somos aquela pessoa que Deus está contando, aleluia, para levantar e profetizar as suas verdades. Por quê? Porque o profeta Jeremias, ele quis dar uns passos para trás, ele se achando incapaz, ele estava de um outro modo dando um não para Deus,
dizendo que não poderia, que não conseguiria, que não era para ele aquela comissão, aquele chamado, aquela tarefa. E nessa noite, Deus, Ele te chama, porque Ele quer usar a sua vida para levantar outras vidas. E quando você se deixar ser usado por Deus para edificar outras vidas, para transformar outras vidas, aí as comportas dos céus se abrirá para você. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu estava um tempo atrás, em 2006 para trás, passando por uma certa dificuldade, um certo vendaval, e Deus levantou uma profetisa e disse assim: meu filho, trabalhe para mim, que eu trabalharei em seu favor. Descruza os braços, marche, obedeça a minha voz, faça o que eu te mandar, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E eu comecei a dali em diante a obedecer mais à voz de Deus. E eu comecei a entrar em vilas, comecei a subir montanhas, morros, entrando em casas, saindo em casas, pregando a palavra de Deus, orando pelas pessoas, fazendo visita nos lares, e comecei a pregar a palavra de Deus, me envolvi na obra de Deus, e Deus começou a descortinar os céus na minha vida, e eu já não olhava nem mais para as dificuldades, porque agora o fogo do Espírito Santo, a glória de Deus agora estava queimando em meu coração, de uma forma tão abrasadora, que agora eu não conseguia mais, igreja, ver as minhas dificuldades. E alguém dentro da casa de Deus, aleluia, olhava e dizia assim: ele é tão abençoado, mas a vida dele material, a vida dele financeira, não sai dessa, é de mal a pior. Aí alguém, dizendo-se ser servos de Deus, aí dizia assim: ele é uma bênção, ele prega, ele evangeliza, ele ora, está constantemente na casa do Senhor, ele é bem assíduo na casa de Deus, vai para viagens missionárias, ganha alma para o Senhor, está na escola dominical, mas a vida dele é como que ele dá um passo para frente e 2 passos para trás. A minha família falava assim: você fica aí com esse negócio de igreja, de ser crente, de adorar a Deus, e não procura dar um jeito na sua vida, que você vai ver como você vai terminar. Mas Deus, que nós acabamos de ler, que diz assim: mas eu velo pela minha palavra, eu cuido da minha palavra para cumprir. E o que é que Deus falou para o Senhor, para você, pastor Valmar? Trabalhe para mim, que eu vou fazer formosa todas as coisas na sua vida, meu servo. E ainda vou lhe dizer mais. Aí usou uma senhorinha de cabelo branco, e aí bateu no meu ombro e disse: olha, nunca se preocupe com o que há de você falar,
porque o meu Espírito Santo vai falar através de vós. Abre tão somente a tua boca, porque eu vou encher vidas, eu vou transformar vidas, eu vou curar vidas, eu vou batizar vidas, eu vou levantar, aleluia, eu vou abençoar em todos os sentidos vidas através de você. E quando eu comecei a entender essas coisas, e eu comecei a me apegar com Deus, porque Ele falou para mim, me busca, aleluia. Aí toda hora, todos os cultos, via um profeta e dizia, desce mais, busca a minha presença, desce mais. Ia no outro culto, aí Deus usava um profeta, uma profetisa, meu filho, desce mais, porque a obra é grande, desce mais na minha presença. E eu falei, tá certo, Senhor. E eu comecei a varar as madrugadas adentro, eu comecei a andar nas consagrações, como diz na Bahia, nos círculos de orações, e eu comecei a buscar a Deus, e eu comecei a clamar ao Senhor, e eu vi que quanto mais eu chegava perto de Deus, eu começava a ver coisas maravilhosas de Deus acontecer na minha vida. E Deus falou no meu coração, fala para a IBE de Taguatinga, que eu cumpro com aquilo que eu tenho falado para eles, e é sobre isso que eu vi aqui nessa noite, amada igreja, falar para o seu coração, que Deus mandou eu te dizer, mediante o Espírito Santo, que Ele não esqueceu de você, aleluia, que aquilo que Ele te prometeu, Ele não esqueceu. Ele se preocupa em cumprir com a sua palavra, Ele vela por ela, aleluia. Aí talvez você diz assim, pastor Valmar, mas ele me prometeu em 2020. Aí talvez alguém diga, pastor Valmar, ele me prometeu ano passado. Aí talvez você diz, pastor Valmar, desde o ano 2000 que eu estou na fila, mas ainda eu não recebi aquilo que ele me falou. Eu quero te dizer, meu amado irmão, serva de Deus, Deus, Ele não esqueceu de você, e eu quero dizer que Ele vai materializar a sua vitória. E Jeremias olha para Deus e diz, Senhor, olha só, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. E Deus fala para ele, Jeremias, não diga isso, que você é uma criança, porque tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Aonde eu mandar você ir, você vai. O que é que eu entendi com isso? Que querendo Deus, ou operando Deus na sua vida, quem impedirá? O salmista, no Salmo 129, ele diz, para onde fugirei eu do teu Espírito? Para onde me irei eu da tua face, Senhor? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer às profundezas dos mares, tu ali estás. Então não tem como escapar de Deus. Deus, Ele te vê. Deus, Ele está contigo. E a palavra diz que Deus, Ele, depois que falou para Jeremias, que ele não falasse aquilo, que ele não dissesse que era uma criança, aí Deus dá uma visão para ele. E Deus diz assim, Jeremias, o que é que você está vendo? Você está enxergando o que, Jeremias? E ele falou, Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí ele falou, bem, Jeremias, você está vendo bem. Jeremias, sabe por quê? Porque eu velo pela minha palavra para cumprir.
Uma certa feita, eu estava em um culto à tarde, na Bahia, chamado culto de libertação. E eu estava ali, preguei a palavra de Deus. Deus, naquela tarde, se fez presente assim de uma maneira maravilhosa. Fomos ali edificados, vidas foram curadas, pessoas libertas, salvas. E eu amei, feliz com aquilo tudo. Mas dentro do meu coração, assim como você, eu tinha uns projetos, eu tinha uns desejos que ainda não tinham sido realizados e o tempo estava passando. E as coisas, mesmo eu constantemente, bastante assíduo na obra de Deus, mas as coisas não rompiam, não fluíam. A vitória não chegava. E eu falava, Senhor, eu estou feliz contigo, eu te amo, eu quero mais de ti, eu quero ganhar mais almas para o teu reino, eu quero fazer a sua vontade, mas Senhor, eu estou precisando disso e daquilo outro. E eu não sei você, mas parecia que o céu estava fechado para mim. Eu me sentia abençoado espiritualmente, mas precisava romper. E eu olhava assim, eu nunca vou conseguir ter isso, meu Deus. Tenha misericórdia. E continuava a clamar, e os pregadores chamavam na frente, eu também estava ali, eu, caladinho ali, só na mente, eu falava, Senhor, a minha vitória. Pegava o cartãozinho, colocava em cima lá da mesa, ia para a vigília e queimava os pedidos, as pessoas recebiam, e nada de eu receber. Mas um dia Deus usou uma profeta e disse, olha, a sua bênção está chegando. Deus manda eu te dizer que não se desespere, não se apavore, continua a fazer a vontade dEle, porque a sua vitória já está chegando às suas mãos. Aí a profeta falou assim, abre as mãos. E eu abri as mãos e ela bateu assim, receba. E aí deu aquele tapa de profeta nas mãos. Porque quem eram os profetas? Ou o que era o profeta do Antigo Testamento? Era aquela pessoa que Deus escolhia para falar em seu nome. E naquela minha época de mocidade, Deus usava muito aqueles profetas, no qual hoje eu estou sentindo um pouco de saudade nos dias atuais. Deus está precisando levantar mais profetas no meio da igreja. Até mesmo porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E Deus está contando contigo. Deus, Ele quer te levantar poderosamente. Porque vidas precisam ser impactadas pela palavra de Deus na sua boca. Você não pode se acovardar que nem Jeremias. Ah, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou uma criança. Senhor, mande aqui o meu irmão que fez teologia, que estudou. Senhor, manda a minha irmã que tem tempo. Senhor, manda o meu irmão que fala bonito. Não, Deus está contando com você. Deus está contando contigo. Você é o instrumento dele. E ele diz na palavra dele que ele cumpre aquilo que diz. E ele te chamou,
Mas não foi para ficar parado com os braços cruzados. Ele te chamou para você marchar na terra e fazer a diferença. Trabalha para Deus, que Deus trabalha para você. E quando aquela profeta bateu nas minhas mãos e disse: receba, estou colocando uma chave nas suas mãos. E eu morava de aluguel, e eu queria sair do aluguel. Aí eu falei: é a chave da minha casa própria. Falei na mente: é a casa própria que Deus está me dando, a chave. Aí Deus falou assim para mim, através daquela profeta: ei, moço, não é a chave da casa própria, é a chave de um carro, e um carro vermelho. Aí eu fiz igual a Sara. Aí eu ri dentro de mim, eu falei: eu não sei nem dirigir. Eu falei: eu não sei dirigir. Não estou trabalhando. Não tenho condições de tirar a carteira. Quanto mais comprar um carro. Mas existe impossível para Deus, irmãos? Existe, igreja, impossível para Deus? Deus pode salvar o seu esposo, que ainda não é crente, cristão. Deus pode salvar o seu filho. Deus pode libertar o seu irmão, aquele parente que é dominado por algum tipo de vício. Para Deus há impossível. Dando uma parada nessa do carro. Quando eu passei a seguir para o Evangelho, seguindo o Senhor Jesus, aí o meu pai falou: olha, esquece esse negócio de igreja. Eu não gosto de negócio de crente. E lá na minha empresa, eu até persigo os crentes. Eu persigo os crentes. Porque um povo só anda cantando. É um povo que fica falando negócio de uma educação. E começou a falar que perseguia o crente lá na empresa. Se levantava contra os servos de Deus. Fazia de tudo para me atrapalhar, para eu não ir para o culto. Mas quando foi um dia eu num culto abençoado, que nem esse. Aí o grupo de varões vieram cantar na frente da igreja. Eu estava assim no altar, sentado com os pastores. E eu comecei a gerar no mundo espiritual. Meu pai cantando também com uma daquelas pastas preta, aquele louvor junto com os varões. E eu falei: Deus, o Senhor pode libertar o meu pai. E o meu pai, ele batia aqueles atabaque na casa de macumba. E ele dançava lá dentro e tudo. Nos levava, nós, crianças, botava para a gente comer aquelas coisas, aquelas comidas, aquelas abóboras com mel. Mas Deus dizia assim: esse aqui é meu, é separado. Esse Valmar aqui, eu tenho algo a realizar na vida dele e através da vida dele. E eu comecei a gerar no mundo espiritual, porque carnalmente falando,
Era impossível ver o meu pai adorando a Deus. Mas a Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, que tudo aquilo que nós pedimos em oração, que nós receberemos, que se nós batermos, a porta abre-se-lhe-á, que todo aquele que busca, acha. E eu buscando, e eu pedindo ali, pela libertação, pedindo para Deus, que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Eu falei, Senhor, quebra a pedra do coração do meu pai, porque, humanamente falando, é difícil ele ser transformado em um servo do Senhor. E quando é um dia no culto, eu comecei a gerar. Olha lá o meu pai cantando na frente com os varões. Eu estou vendo meu pai cantando na frente dos varões. E a igreja era assim, um pouco maior que esta, e tinha 2 portas de entrada. Aí eu ficava do altar. Olha lá o meu pai entrando pelas portas com o livro preto na mão. E eu comecei a gerar no mundo espiritual. Comecei a orar, comecei a dizer, Senhor, a tua palavra diz que eu e a minha casa, Atos 16, 31, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu comecei a tomar posse. Falei, Senhor, a tua palavra diz. E a palavra do Senhor, ela não cai por terra. Ela sempre faz o que apraz ao Senhor. Então, por isso que eu vim aqui dizer para você nessa noite, aquilo que Deus te prometeu está de pé. Aquilo que Deus falou para você que vai fazer, aquela porta que Deus falou que vai abrir, aquele momento que Deus falou para você, ó, deixe ele nas minhas mãos, que eu estou cuidando dele. Olha, não se preocupe que eu vou curar. Não se preocupe que eu vou trazer. Ei, Deus não falou? Deus não falou? Então está falado, Deus vai cumprir. Deus não é o homem para mentir, Ele não é o filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, está falado. Quem recebe essa palavra nessa noite? Eu velo para cumprir a minha palavra. Eu me preocupo para cumprir a minha palavra. Parece que eu estou vendo Deus dizer assim, eu faço de tudo para cumprir a minha palavra. Se muitos de nós faz de tudo para cumprir aquilo que nós falamos, ó, eu vou lá na sua casa amanhã, 10 horas eu estou lá. Eu vou cumprir, eu vou fazer de tudo para 10 horas da manhã eu estou lá na sua casa. Pastor, vou mais domingo aqui no culto de manhã. Domingo de manhã, 9 horas, estou no culto. Então eu vou me preocupar, porque senão a minha palavra vai passar. E se passar, a Bíblia diz que é procedência do maligno. Se eu digo que vou fazer e não faço, eu sou mentiroso. Se eu digo que vou e não vou lá, então a minha palavra passou. Deus estava dizendo para Jeremias, eu me preocupo em cumprir a minha palavra. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? Quando eu fui evangelizar um domingo à tarde, juntei com a mocidade, os 40 jovens, e comecei a subir aqueles morros lá em Salvador, sobe, desce, aquelas invasões, aquelas coisas todas, aquelas vielas, lá em Salvador, tem um local que as casas são de madeira, em cima da água da praia, em um lugar chamado Lobato, e as casas construídas de madeira, em cima da água, da praia,
E aí tem aqueles corredores, e a gente ali pregando a palavra, procurando sempre ir em lugar menos evangelizado. Quando a gente chega de volta na igreja, que eu estou à noite no culto, aí quem entra com o livro preto, chamado Bíblia na mão, todo de cabelo branco, o meu pai. E alguém falou, evangelista Valmar, na época, evangelista Valmar, fomos evangelizar na casa do seu pai. Ele começou a fazer umas perguntas acerca de Deus, começamos a responder, começamos a evangelizar ele, perguntamos se ele queria uma oração, ele quis, oramos por ele, e perguntamos se ele queria Jesus, e ele disse que queria esse Jesus. Na mesma semana, está eu dormindo no quarto do fundo. Quando eu ouço 3 horas da manhã, está ele, Deus de Isaac, Deus de Abraão, melhor dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu acordei assim, falei, meu Deus, eu estou sonhando. Aí acordei, aí fiquei atento assim, aí estou vendo. Aí fui devagarzinho lá na porta do quarto dele, né? Aí olhei pelo buraco lá da porta, aí está ele ajoelhado no pé da cama, com 1 semana de crente, e falando, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me abençoa, me levanta, me fortaleça, eu quero aprender mais da Bíblia, abre a minha mente, porque eu já sou idoso, eu não consigo compreender, a minha mente é curta, eu não consigo compreender o que está dizendo aqui a Bíblia, mas me ensina, Deus de Abraão, Deus de Isaac. E eu comecei, pastor, a dar glória a Deus, dizendo, olha só, gente, que bonito, com 1 semana de crente, já na madrugada, clamando a Deus, pedindo para Deus abrir o entendimento dele. Daqui a pouco está o velho na escola dominical, esperando o pastor Oswaldo, né? Esperando abrir a porta da igreja. Era o primeiro a chegar na EBD. E ainda reclamava porque o porteiro chegava bem depois dele e ele ficava lá horas esperando abrir ali a porta para ele estudar a Bíblia. E eu falei, meu Deus, aos meus olhos carnais, humanos, era impossível aquele homem se converter. Passou para o Senhor há 2 anos atrás, diácono da igreja do Senhor, amém? Diácono da igreja do Senhor. Ei, o homem bebia a ponto de escarrerar as pessoas com um facão desse tamanho. Todo mundo conhecia ele. A fama dele de brigalhão, de querer cortar as pessoas no facão, valente, bicho brabo lá do Nordeste, corajoso, brigalhão, bebia todas, passava semanas bebendo cachaça, madrugadas na cachaça, sem se alimentar, perdia emprego por cada bebida. Apelidaram ele até uma época de uma cachaça chamada Velho Barreiro. Aleluia, isso eu estou dizendo para você, para edificar a tua fé, eu já estou finalizando, para dizer para você que Deus cumpre com a promessa dEle, que Deus cumpre a palavra dEle, Ele não deixa a palavra dEle cair por terra, Ele cumpre a sua vontade. Se Ele te prometeu, Ele cumprirá aquilo que Ele te prometeu. E aquele homem de coração duro, que perseguia os crentes na empresa, agora era servo de Deus, cantando na igreja, cantando no meio dos varões, e eu ficava, meu Deus, como é que pode, Senhor? Que a gente pede, e de repente a gente fica, quando a bênção chega, a gente fica, não estou acreditando, meu Deus. Quer ver outra quente? Eu passava com aquele, lá na Ebenezer do Guará, chamo o meu filho de o obreirozinho do Senhor, que é uma bênção ele. Aí eu passava para levar ele para a escola, a gente morando de aluguel, a gente apontava a mão, pastor Oswaldo, para um apartamento lá do Guará. A gente apontava, falava, filho, estende a mão para lá e vamos dizer assim, Senhor, eu quero aquele apartamento. Isso depois da minha incredulidade, porque a gente
somos crentes, mas nós, só Jesus, só o sangue de Jesus em nossas vidas, para nos transformar e nos santificar a cada dia. Como pregador da terça-feira que eu estive aqui, retrasado, falou que a santificação, ela é um processo. A gente vai se limpando, vai se santificando a cada dia. E a Bíblia diz que é para nós nos santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. E ali, minha esposa falava assim, vamos comprar um apartamento aqui no Guará. Eu falei, meu bem, aqui no Guará? Meu bem, não é lá como é que se diz? Riacho Fundo, não é em Samambaia, não é mais para lá, não, eu quero no Guará, Aí eu ficava assim, eu não tenho fé, não. E eu comecei e falei, não, eu não prego, né? Porque a gente, às vezes, usa a palavra de Deus, prega, quer ver outra coisa? Às vezes você ora pela pessoa que está doente, sai na visitação, na equipe, ora ali, repreende a enfermidade, pessoas é até curada através das palavras proferidas pelos teus lábios, pela imposição das tuas mãos, mas quando você está doente, ou alguém da tua casa está doente, a sua fé... Meu Deus, oh meu Deus, aí começa a entrar em desespero, entrar em choque, começa a sapatear. Ei, a palavra de Deus não diz que é para não temer. Ei, não temas, que eu sou contigo. Ei, não te espante, eu estou contigo por onde quer que andares. Eu sou o Senhor que te ajudo, que te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és minha, tu és meu. E nós desesperamos, igual os discípulos estão no barco ali, Jesus dormindo, quando a água começa a cair dentro do barco, ali o vento forte soprando, ali era noite, e ele, Senhor, acorda, o Senhor não está vendo que nós vamos perecer? E ali Jesus, ali acalma a tempestade, diz, homens de pequena fé. Às vezes a nossa fé, vai lá para baixo, mas nessa noite o Senhor vai levantar a nossa fé, amém? O Senhor vai aumentar a nossa fé nesse culto da unção nessa noite, porque esse Deus que falou para Jeremias, está falando para mim nessa noite, e está falando para você. Sabe qual foi o resultado? Justamente o apartamento, que eu e o menino Juan, estendi as mãos, estende a mão filho, diga filho com o papai, Jesus, eu quero aquele apartamento, eu quero ele porque ele tem sacada, ele é na frente da pista principal, Jesus, eu quero aquele apartamento. Irmãos, não passou de um ano, Deus nos deu o apartamento. A gente paga como a gente quiser, né? Já está quase que quitado, mas o que é que eu quero dizer? Que a coisa quando é de Deus, irmão, a dona é uma abençoada de Deus, falou, nesse mês se não quiser pagar, não tem nada não, viu? Aí a gente vai sair de férias, ele fala assim, se não quiser pagar esse mês, fique tranquilo, paga quando voltar, de boca, irmão, não tem papel, não tem recibo, não tem nada, de boca, de coisa de Deus. Ainda existe gente de Deus, tem gente de Deus aí do teu lado, ainda tem profeta, tem gente que ama, gente de coração de Deus ainda nessa terra. E aí, já está praticamente quitado, eu deito assim, tudo assim abençoado ali, né? Os móveis ali nas paredes, tudo armário, guarda-roupa. Eu falei, meu Deus, se fosse para eu comprar mesmo, para juntar dinheiro para comprar, como que eu ia comprar isso aqui, meu Deus? Aleluia, né? Aí eu fico olhando, irmãos, e Deus é tão bom, irmãos, Deus é tão bom, que mesmo nós, muitas das vezes agindo de infidelidade, mesmo assim, quando cantam esse louvor que as meninas aqui, os meninos cantaram, que Deus é fiel em todo o tempo, e que em todo o tempo Ele é bom, é verdade. Quando canta esse louvor, eu fico, meu Deus, quando eu olho para mim, irmãos, em 2007, 2007 eu já estava aqui no Guará. Quando eu olho para mim, 2006 para trás, e olho hoje, irmãos, com 2 apartamentos, o homem que não tinha condições de tirar a carteira, que ainda falou para Deus, uma chave de carro, eu não sei nem dirigir, quanto mais comprar um carro. Aí
Já estou na quinta bênção, já peguei um, troquei por outro, troquei por outro, troquei por outro. Já estou no quinto e já estou querendo pegar um maior. Por quê? Quando eu vou na terrinha, aí vem jaca, vem mandioca, vem farinha de mandioca, vem coco. E a mala do carro, o carro vem todo torto, o carro não aguenta. Eu fico, Jesus, agora eu quero um maior, quero um SUV maior, porque o Senhor é fiel. E quando eu chego na Bahia, aquelas pessoas que diziam assim, ele é tão abençoado, mas a vida dele financeira, material, não rompe. Ei, quando Deus entra na vida da mulher ou de um homem que busca Ele, que tenta cada dia mais se converter, se achegar para Ele, irmão, quando chega para jejum de Deus, irmãos, não tem jeito, Deus te exalta. Ei, irmãos, não adianta, os humilhados serão exaltado. Deus está exaltando gente também aqui nessa noite, viu? Deus vai fazer você nessa noite, eu vou falar de Deus aqui. Deus vai fazer você dar uma volta por cima. Aleluia, Deus está te pegando hoje de baixo e está te colocando em cima, porque Ele manda te dizer que Ele é fiel. Ele vela pela palavra dele para cumprir. Foi isso que ele falou aqui para Jeremias. Jeremias, você está vendo o que, Jeremias? Senhor, estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem. Você está enxergando perfeitamente, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Vamos profetizar nessa noite. Fala para esse crente, abençoado, cheiroso, bonita do teu lado, e diga assim para ele, olha, Deus está cumprindo aquilo que Ele te falou um dia, Ele está cumprindo na sua vida. Profetize, fale, irmãos, fale. Eu fui ensinado que quando nós falamos positivamente, as coisas acontecem. Tome posse, diga seu filho é uma bênção, seu marido é uma bênção, diga que a sua casa, aleluia, é bênção, que seu emprego é bênção, porque se não for vai virar, vai ser bênção mesmo, porque há poder nas palavras, há poder nas palavras. Você viu eu dizer aqui, Senhor, eu estou vendo meu pai cantando no grupo de varões, eu estou vendo meu pai entrar pelas portas da igreja, não demorou muito não, irmãos, eu ficava gerando, e no mundo espiritual, gerando, Deus materializou. Deus vai materializar também a sua bênção. Deus vai tirar do mundo invisível e vai trazer a sua vitória para o mundo real. Amém? Quem recebe aí nessa noite? Quem recebe? Aleluia. Fica de pé que eu quero orar por você. Aleluia.